Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Caríssimos irmãos, estamos nesse tempo agora, dentro da Quaresma, nas 2 semanas do tempo da Paixão. Essa semana, Semana da Paixão, depois a Semana Maior, a Semana Santa. E todos nós somos fortemente convidados a olharmos, a voltarmos os nossos olhares, a nossa atenção, de modo especial, à paixão do Senhor. Cada vez mais, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, o clima entre os judeus e Nosso Senhor se torna cada vez mais tenso, acirrado. Cada vez mais cresce o ódio, a raiva, a rejeição dos judeus frente ao Senhor. E nesse tempo, nessas 2 semanas da Paixão, portanto, 2 semanas que nos antecedem a Páscoa, a festa da ressurreição, nós todos somos convidados, de modo especial, a fazermos tudo aquilo que talvez nós não tivemos feito ainda tão bem nesse tempo da Quaresma, nessas 4 semanas que nos precederam. É importante que nós lembremos que nosso Senhor foi atraiçoado, foi traído, foi rejeitado, sofreu fisicamente na sua própria pele, na sua própria carne, o ultraje, o sofrimento sanguinolento, terrível, que um ser humano não é capaz de enfrentar, né? Mas também sofreu moralmente, por ser o Filho de Deus. Nosso Senhor foi tratado não só como um ser humano de última categoria, se pudéssemos ter um ser humano de última categoria, não é? Mas o pior dos criminosos, o pior dos celerados. E nós temos que lembrar que todo esse sofrimento que foi imposto ao Senhor, desde a sua agonia, ou antes mesmo dela, com a rejeição dos judeus, o desprezo, o descaso por parte do povo escolhido, muitos deles a Nosso Senhor, até o alto do Calvário, nos seus maiores sofrimentos. Tudo isso Nosso Senhor fez por 2 grandes motivos, por 2 grandes razões. A primeira delas, para reparar ao Pai a glória que o pecado da humanidade, que a rejeição da humanidade fez a Deus. O nosso pecado, o meu pecado e o teu pecado é que causou, podemos dizer assim, o sofrimento bárbaro ao Salvador, a Nosso Senhor. Jesus, podemos dizer bem assim, não é? Jesus sofreu, e sofreu por causa daquele pecado que nós cometemos. Jesus, por assim dizer, anteviu, há centenas e centenas de anos atrás, há 2 milênios, no alto da cruz, no meio das suas dores, o nosso pecado. E Nosso Senhor quis, carregando daquela maneira sobre si mesmo a nossa culpa, nos dar o perdão. Nosso Senhor oferece para nós o perdão. Nosso Senhor traz sobre si, carrega sobre si o nosso pecado, o nosso descaso, a nossa rejeição. E em troca, Nosso Senhor nos dá o seu perdão. E muitas vezes, mesmo assim, isso não toca o nosso coração. Se nós pegássemos e colocássemos na nossa consideração, não é? A traição do povo escolhido, mas não vamos pensar no povo escolhido não, nos judeus que rejeitaram Jesus, que queriam um pretexto para condená-lo, como a gente vê aqui no Evangelho, chegam a xingar o Senhor, dizendo que ele está possesso do diabo. Não dizemos nós que estás possesso do demônio, não é? Que és um samaritano, isto é, um rejeitado, um homem excluído, abjeto, não é? Que dá nojo. Eles falavam assim com o Nosso Senhor. Então, se nós olhássemos para esse sofrimento que Nosso Senhor sofreu, nós poderíamos pensar no quanto Jesus sofreu por nosso amor, para nos dar o seu perdão, para nos dar o perdão às nossas misérias. E portanto a igreja nesse domingo da Paixão, nesse tempo da Paixão, cobre a glória, o céu, vamos dizer assim, os ornamentos sagrados ainda mais, como que escondendo a sua glória, que são os santos, para que a gente possa voltar o nosso olhar de modo especial para o rosto de Jesus que sofre por causa do nosso pecado e do nosso descaso. O descaso dos judeus, a rejeição dos judeus é a tua rejeição a Deus, é a nossa rejeição a Deus.
Na verdade, aquilo que nosso Senhor sofreu por parte dos judeus, não é? A traição de Judas, um discípulo escolhido, um apóstolo escolhido, aquele que tinha passado ao lado de Jesus durante 3 anos, depois o vende por 30 moedas de prata, depois a negação de Pedro, o abandono mesmo dos apóstolos e dos discípulos. Tudo isso é sinal, é imagem, é materialização, vamos dizer assim, da nossa rejeição a nosso Senhor. E diante do sofrimento de Jesus, qual é a atitude que vamos ter? Já faz 4 semanas que a igreja dizia: olha, vamos nos preparar para a Páscoa por uma conversão sincera, através da oração, dos sacrifícios, das boas obras, das boas determinações pessoais, da resolução, né, da nossa determinação, nosso propósito. Como tem sido até aqui, poderemos perguntar assim, como tem sido a nossa quaresma? Como tem sido, ó cristão, a tua quaresma? Você de fato foi fiel aos seus propósitos? Você sequer os fez? Os cumpriu bem? Poderíamos nos perguntar, né, a nós todos. E a igreja nessas 2 semanas, nos colocando essas perguntas, nós poderíamos talvez dizer assim: com certeza não os fiz tão bem, ou não os fiz como deveria, não é? Ou nem sequer os fiz. Então nós temos essas 2 semanas para fazermos. Fazemos sim o nosso bom propósito, né, de conversão, de mudança de mentalidade, de vida para nosso Senhor. Não teria razão de ser o sacrifício, as pequenas penitências que nós nos impomos, as privações que fazemos na mesa, não é? As orações que fazemos a mais, não é? Ou mesmo a caridade que nos propusemos, se nós não nos convertêssemos de coração para nosso Senhor. Se a nossa conversão não fosse sincera, como não foi sincera a conversão, nós poderíamos dizer, daquele personagem terrível, que a igreja sempre vai olhar e a história sempre vai olhar como um péssimo mercador, que foi o apóstolo Judas. Judas é a imagem de um cristão mau caráter, de um cristão que não foi fiel a nosso Senhor, que não foi sincero no seu seguimento a Jesus. Ele seguia Jesus, como os outros 11, ele escutava Jesus, ele tocava nosso Senhor, ele via os milagres, os prodígios que Jesus fazia, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu a ressurreição do filho da viúva de Naim, não é? Quantos cegos nosso Senhor devolveu a vista? Judas presenciou tudo isso. Judas talvez até tenha feito milagres quando Jesus o mandou em missão pelas aldeias, junto com os outros 11 apóstolos. Mas faltou uma coisa em Judas: faltou uma conversão sincera. Lá dentro da sua alma, lá dentro, no mais íntimo dele, havia uma parte que estava reservada para o seu próprio egoísmo. A palavra de Deus entrou no coração de Judas, mas não o transformou perfeitamente. Esse é o grande perigo nosso também. Nós seguimos a nosso Senhor, nós sermos até batizados, né? Nós às vezes vimos a missa, cumprimos as nossas funções religiosas até, sermos homens e mulheres católicas, mas lá dentro, alguma região do nosso ser ainda não é totalmente de Deus, não é ainda do Senhor perfeitamente. Alguma região que ainda não foi evangelizada, nós poderíamos dizer assim, o Evangelho ainda não tocou no nosso ser profundamente. Nós poderíamos dizer que dentro de nós há um pequeno Judas e um pequeno Pedro. Pedro também negou o Senhor, Pedro também caiu, e caiu muitas vezes, não teve coragem de dizer sequer que conhecia o Senhor no pátio de Caifás. Mas depois o olhar de Cristo para Pedro fez com que ele se transformasse, e ele se converte, e aquela conversão se torna uma verdadeira rocha, ele se torna totalmente um homem de nosso Senhor depois. Mas a Judas não. Judas teve a diferença de não voltar o seu olhar para Cristo, ele olhou só para si, para suas misérias, o que levou o apóstolo Judas, um dos 12 seguidores de nosso Senhor, a cometer o maior dos pecados, que é o suicídio, que é o desespero, que é achar que o seu pecado era grande demais
para lhe dar o perdão. Que coisa terrível, que coisa horrível isso, não é? Um homem que escolhido por Nosso Senhor a dedo, ele também depois vai não só negar, trair Nosso Senhor, mas vai até mesmo desesperar da sua salvação. Meus amados irmãos, nessas 2 semanas da paixão, portanto, vamos olhar para Jesus que sofre por amor a nós, para reparar a glória do Pai ofendida, mas também para nos devolver, para nos oferecer a salvação a todos nós. Peçamos a Jesus, aquele que sofre por amor a nós, que nós também contemplemos junto de nosso Senhor o quanto Ele sofreu, para que nós também possamos amá-lo e amá-lo de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé, página 7, número 12. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.